Fala meu povo, vocês estão bom? No vídeo de hoje eu resolvi fazer um tour aqui para mostrar o meu setup, como que ele ficou depois de um ano aqui no Japão. E já logo de cara a gente já consegue ver o fundo que mudou bastante, né? Que não tinha nada antes. Agora a gente tem essas duas estantes de prateleiras cheias de action figure. E o mais interessante é que a maioria desses action figure, quase 100%, foram todos pegos naquelas máquinas de garra. Então a gente não chegou a comprar em loja. Então a gente ia e pegava. Então a gente tem vários action figures aqui e tem um atrás do outro aqui. Então a gente já pegou bastante. Temos de Dragon Ball, One Piece é o que a gente tem bastante. Aí depois tem vários outros animes variados aqui. Frieren, que a minha esposa gosta muito. Eu gosto de Sono Bisque Doll. Aí aqui a gente já tem Legend of Zelda, né? O interessante desses daqui é que esses daqui foram de graça. Isso mesmo, na onde a gente pega, ele tem um cartãozinho fidelidade que você bate o ponto, e aí depois você pode trocar por esses figures que ficam sem caixa lá, que aí depois que acaba, eles colocam para as pessoas pegarem. Temos aqui a nossa Divides, e aqui no fundo a gente já tem o quadro do Naruto, né? Também tem meus jogos de Nintendo Switch 1, Nintendo Switch 2. Mais pro fundo temos a caixa do Nintendo Switch 2, minha edição de colecionador de Sword Art Online, e a minha edição de colecionador do Bayonetta 3. E aqui também está uma edição de colecionador do jogo japonês que a minha esposa gosta, que é do Shin-Chan. Aí outra coisa que a gente trouxe é isso daqui que eu deixo de fundo, que é a luminária, que na verdade é um balde de pipoca. Ele é um balde de pipoca do Mario, que aí você abre aqui e coloca a pipoca, mas ele também acende, então eu deixo de fundo aqui do cenário para ter mais uma iluminação. Outra coisa que a gente acrescentou aqui no cenário foi o tapete, né? Que esse tapete antes não tinha no começo e ele ajuda bastante, principalmente no frio. Também uma coisa que eu troquei foi as cortinas, agora é uma cortina blackout, então na hora que vai gravar eu consigo controlar mais a luz. Coloquei também essa ring light aqui em cima, que aí eu posso controlar, que às vezes o fundo fica muito escuro, e aí eu consigo controlar ela aqui e dar uma luz a mais. Agora passando para o setup, vamos começar com a cadeira, que é as coisas que já tinham antes no primeiro. Essa cadeira, a única coisa que eu fiz foi colocar essas almofadas, que antes ela não apoiava muito no meu braço. A mesa continua a mesma do primeiro vídeo. Também coloquei o mesmo mousepad, o mesmo trackpad aqui também. Aí agora o que mudou um pouco foram as luzes, que foram meus dois sonhos. Um sonho que, tipo assim, eu não imaginava que eu ia conseguir, mas eu consegui comprar aqui, que é justamente essas luzes da Godox, é a ES45, se eu não me engano. E o mais interessante dessas luzes é que ela vem com esses controles, que você pode controlar ela direto dele, e você consegue controlar a temperatura, o brilho. Então, tipo assim, é muito legal. É o meu sonho. Quando eu vi, assim, eu falei, mano, eu tenho que ter uma dessa. E eu tenho uns planos para modificar ela, porque a luz dela é muito forte, principalmente porque o ambiente aqui é muito pequeno. Então eu vou ter que dar um jeito de controlar, porque fica muito iluminado e aí eu não consigo controlar muito a luz. Aí já começa sendo brasileiro, né? Porque a gambiarra. Isso daqui, ele é magnético. Esse suporte, ele não existe para esse tipo de coisinha. Isso, na verdade, é aquele suporte para livros. Aí o que eu peguei? Eu simplesmente entortei ele para dar o ângulo. E aí, como é magnético isso daqui, e o interessante é que isso daqui ele carrega atrás da luz. Então, se você colocar atrás da luz, ele vai estar carregando. E aí você simplesmente conecta. E aí eu posso usar tanto desse jeito, quanto eu posso virar e colocar desse jeito aqui, para ter um ângulo menor. Mas aí eu gosto de colocar do outro jeito. Mas todo mundo sabe, né? BR é assim mesmo, é cheio de gambiarra. E aí aqui a gente tem um microfone. Esse é um dos microfones que eu tenho. É o microfone da Fifine, é um Ampligame. Aí nele eu já tô com um braço articulado da Aokill. Também é um braço muito resistente, ele é de ferro esse braço aqui. Ele não é igual àqueles braços, que são os bracinhos mais fracos, assim dizendo, né? Esse daqui eu utilizo justamente para a câmera que a gente está usando aí, que é uma Osmo Pocket 3, que eu ganhei da minha esposa. E aí, quando eu preciso fazer uma imagem da mesa ou algo do tipo,
eu tenho esse braço articulado aqui para colocar. Como essa câmera é muito levinha, esse braço aqui já é suficiente. E aí, indo mais uma coisa pro periférico aqui, é justamente um Stream Deck que eu ganhei também da minha esposa. Esse é um dos modelos mais novos que tem, o Stream Deck Plus. E é completo, não tenho o que falar. Esse Stream Deck ele tem controle de volume, você pode controlar várias coisas nele. Uma coisa que muita gente pode comentar é por que já que tem esse Stream Deck, não comprou as luzes da Elgato, que aí você controlaria até mesmo as luzes aqui. É porque as luzes a gente comprou antes, depois que eu ganhei o Stream Deck. Na verdade, eu nem imaginava que eu ia ganhar um Stream Deck, mas minha esposa me presenteou. O teclado continua o mesmo, é um Aigo A108. Eu adoro esse teclado porque ele é neutro, tipo assim, ele tem todas as teclas de função, então na hora que eu tô editando, vale a pena demais usar ele. Outra coisa que eu coloquei foram gavetas, essas mini gavetas aqui para colocar trequinhos, né, na mesa. Essas gavetas aqui, elas são muito úteis para você colocar coisas pequenas para ficar mais fácil de pegar, né. E aí eu comprei isso aqui na Daiso, gente, foi muito baratinho. Outra coisa que a gente tem aqui é a minha tela, que eu não tinha. Para quem lembra do primeiro vídeo, infelizmente eu ia usar isso daqui, né, que era minha Wacom, minha mesa digitalizadora, e ela quebrou. Porém, ela continua funcionando como touch, então na hora de fazer as thumbnails eu consigo ainda utilizar a caneta, só que aí eu tenho que ficar olhando na televisão. Um dos primeiros upgrades que eu tive foi justamente esse monitor, que é da KTC, é um monitor de 34 polegadas, é um widescreen, ele é PSI, também tem uma taxa de atualização de 165 Hz e tem o suporte a FreeSync, então com o meu PC ele fica sincronizado, fica top. De suporte eu coloquei esse monitor portátil, é um monitor de 15.6 polegadas, é Full HD, e então quando eu tô gravando as gameplays eu coloco o OBS aqui embaixo e fico monitorando o OBS por aqui. Além disso, tem um suportezinho de celular, eu deixo meu celular aqui quando eu preciso fazer alguma coisa. Eu gosto muito de utilizar fones de ouvidos intra-auriculares, então eu fico revezando entre esses fones de ouvido e headset, porque às vezes o headset começa a abafar bastante. E aí eu tenho essa light bar também, que ela fica ali em cima do meu monitor e ela é controlada por esse controlinho aqui, e aqui você consegue controlar tanto a temperatura dela quanto também a força da luz. E eu gosto bastante dela porque ela fica bem clean aqui, escondidinho. Temos também aqui meu Nintendo Switch 2, e aqui ele tá com esse carregador externo de controle de Joy-Con, né? Então além disso dele tá carregando os outros Joy-Con, ele carrega o dele mesmo na dock. Para quem não sabe, o meu Nintendo Switch, ele é a versão japonesa, então futuramente eu tô planejando em tentar achar uma versão global aqui. Temos uma caneta, meu caderninho para anotações, uma coleçãozinha aqui pequena do Velozes e Furiosos, né? Esse daqui é pego em gacha, aquelas bolinhas que você coloca a moeda e gira e cai uma bolinha. Então a gente pegou esses daqui, fiquei muito feliz de conseguir pegar justamente os 3 que eu queria. Subindo aqui, temos um suporte para quando eu preciso fazer uma gravação com a Osmo Pocket, do lado justamente da minha webcam que eu utilizo para gravar as gameplays. Essa webcam é uma webcam da Anker. Ela é 2K, então ela é muito boa. Além disso, meu monitor ele tá preso num braço articulado também, porém ele aguenta até 15 kg, então nesse monitor ele vai aguentar de boa. Aqui embaixo eu tenho um splitter e também a minha placa de captura. Aqui a gente tem um splitter HDMI da Ugreen. Esse splitter aqui eu utilizo ele tanto para conectar o meu Nintendo Switch aos 2 monitores, que aí eu posso ficar revezando. E aqui a gente tem a placa de captura da Elgato, é uma HD 60X. Ela é suficiente para conseguir capturar o Nintendo Switch. E aí legal que ela tem o pass-through, ou seja, você conecta o Nintendo Switch aqui, o cabo HDMI, e ele já vai emitir diretamente para o seu monitor. No caso, vai para o meu split. Do lado eu tenho a minha Echo Dot, que eu gosto muito de utilizar o sistema da Alexa, né? Então eu sempre utilizo a Alexa. E aqui do lado eu tenho o meu mouse, que é o meu mouse que eu utilizo para jogar. É justamente o mesmo mouse do primeiro vídeo, é o Attack Shark X11. É um mouse muito bom, ele é leve, eu sempre gostei dele. Como eu não jogo profissionalmente, eu acho
que é o suficiente, fora que ele tem essa base de carregamento, então ele é perfeito para mim. Fora o preço também é maravilhoso, que ele é mais barato que você comprar um mouse de high-end, né? Mousepadzinho da China mesmo, do AliExpress, para mim é suficiente, mas eu tô planejando trocar para um outro. Aí outra coisa que eu coloquei, né, que foi justamente as placas, né, que eu sempre quis colocar essas placas na parede, eu acho que dá um charmezinho legal quando somado com as fitas de LED que eu coloquei atrás. Essas fitas de LED, elas estão vindo tanto da mesa, tá subindo para a base aqui em cima e ainda tá um pouquinho atrás do monitor, então ela dá um complemento legal de luz. E aqui do lado a gente já tem a minha garrafa d'água que eu utilizo, porque quando gravo dá muita sede, que é da Stanley, aí eu utilizo ela para manter a água gelada. E aí agora por Pegbird, que é uma das coisas que eu sempre vi em setups gringos e eu sempre quis ter. E aí aqui a gente já tem esses organizadores, eu coloco normalmente os itens e acessórios da Osmo Pocket aqui, por isso que tá vazio, porque a gente está utilizando. Aqui eu já tenho o meu gimbal para celular. Indo pro lado aqui eu já tenho um outro fone externo, que eu já não utilizo mais, ele é para celular também. É um fone mais baratinho da AliExpress. Esse fone aqui, o legal dele é que ele vem dois, e aí você coloca no seu celular, e aí você consegue capturar duas entradas de áudio. Outra coisa que eu tenho aqui também é esse tipo de tripé, que é aquele tripé que você consegue moldar as perninhas dele, então um tripé polvo. Ele é muito útil quando você quer colocar, só fazer umas imagens em alguns ângulos diferentes. E ainda aqui é a case para o meu óculos, que quando eu estou editando eu utilizo. E é uma case do Harry Potter, que veio em parceria com a Chili Beans. E se você olhar aqui tem as 4 casas. Aqui em cima é o logo da Hogwarts e ele é como se fosse uma caixa de madeira para imitar as caixas de varinhas, né? Tem meus videogames. Aí aqui meu teclado. Passando para cá tem uma case de controle, um headphone também que eu utilizo, meu kitzinho de limpeza e aqui quando eu estou utilizando esse teclado eu guardo o Aigo aqui embaixo. Aqui também tem uma almofadinha quando o meu pulso estiver doendo. Aqui embaixo a gente tem o meu computador. Falando basicamente desse computador, ele é um computador que eu trouxe do Brasil. Para quem não acredita, eu trouxe esse computador do Brasil, eu tô com ele até agora. É um computador baratinho e ele é a prova que você não precisa ter algo extremamente caro para você poder jogar. E a configuração do meu PC, para quem tem curiosidade de saber, ele é justamente um PC com processador Xeon. E o processador que eu utilizo é o 2650V4. Ele é um processador assim que ele consome bastante. E eu estou utilizando 32 GB de memória RAM. E a minha placa de vídeo é uma GeForce RTX 3050 de 8 GB. Esse PC ele já é o suficiente para você rodar a maioria dos jogos. Ele não é aquele PC que vai rodar tudo no Ultra, mas dá para jogar a maioria que tem já de jogos que ainda tem atualmente. Mas se alguma empresa aí quiser fazer uma parceria e mandar umas peças, montar um PC novo pra gente, estamos à disposição, hein? Mas beleza. Aí aqui eu ainda tenho a minha JBL, eu adoro essa JBL, é a Pulse 3, ela é uma mais antiguinha, só que eu acho ela muito mais charmosa do que a mais recente dela, que é inteira de vidro. Aqui tem um aromatizador e o meu Luffy que eu também peguei de graça. Aqui embaixo eu guardo os meus Pro Controllers. Aqui está o Pro Controller 2 e o Pro Controller 1 e aqui meus outros controles. Essa luz aqui é uma luz da Amtfu. Essa é a luz que eu utilizo para dar cor no fundo, né? Que aí ela é uma luz RGB e ela tem imã. E praticamente esse é o meu setup, que depois de um ano eu já consegui pegar tudo isso aqui no Japão. E é muito incrível como aos poucos você consegue alcançar os seus sonhos. E eu acredito também que se você tem um sonho de ter um setup como esse, aos poucos você também vai conseguir. Não vai ser do dia para a noite, mas é só parar para ver que você consegue chegar lá.